Professor, abordando um tema ligado diretamente à reforma tributária e a ela adjacente, que é a reforma administrativa, nós estamos falar de reforma tributária antes da reforma administrativa é que nem tentar colocar o sapato antes da meia. Não é? Ou seja, um governo que já deu mostras que não vai obedecer teto de gastos, que vai exceder o teto de gastos, que não tem preocupação com o equilíbrio fiscal, um governo gastador, está fazendo uma política de reforma tributária ou apoiando essa reforma tributária, então está apoiando, que pagou 8 bilhões de emendas parlamentares para aprovar em 2 turnos numa noite. Né? Então, esse governo que pretende aumentar a arrecadação de forma dissimulada, sutil, mas aumentar a arrecadação com essa reforma tributária, sem rever os seus gastos de equilíbrio fiscal, deveria ter feito a reforma administrativa antes. Eu pergunto ao senhor, se lhe fosse dado o poder de fazer uma reforma administrativa, qual o ponto, ou os 2 pontos, ou 3 pontos mais importantes que o senhor abordaria para a contenção de gastos? Primeira observação que eu faria. O projeto de reforma tributária, ele não só implica um aumento de carga tributária, mas um grande aumento de carga tributária será inevitável, apesar das promessas do governo de que vai manter a carga tributária constante. Por quê? Os impostos de consumo vão ser o mesmo valor. Só que alguns estados vão perder, outros estados vão ganhar. Os estados que ganham, enfiam o dinheiro no bolso. Os estados que perdem, o governo central reembolsa. No resultado líquido, o que é que vai acontecer? Vai sair... Alguém vai pagar essa conta. Alguém vai pagar esse acréscimo. O volume total vai ser maior. Esse acréscimo foi assumido pelo governo central. Num momento em que estamos fazendo um arcabouço fiscal, estamos com uma dificuldade enorme para reduzir a dívida relativamente ao nosso PIB. Estamos aí fazendo tudo o que é possível para dar um mínimo de credibilidade e de solvência fiscal ao país. Sim. O governo assume a responsabilidade de bilhões, centenas de bilhões de reais ao longo dos próximos 10 anos para suprir os 3 fundos que ele criou. O Fundo de Desenvolvimento Regional, que vai custar 160 bilhões, o Fundo de Compensação de Estados, que vai começar com 8, depois vai para 16, 24, 36, depois cai de novo, isso vai dar mais uns 80 ou 90. E o Fundo da Amazônia, que também foi criado de última hora. Então, além do projeto da reforma já ser inconsistente, incongruente, ele ainda extravasa de maneira irresponsável para o governo da União, que assumiu esses custos. Esse mesmo procedimento foi feito pela Índia. A Índia, quando fez a reforma tributária em 2017, tinha os mesmos problemas com os estados indianos. Aí o governo central falou, eu assumo a conta, fiquem tranquilos. Começou em 2017, em 2020 eles não conseguiram pagar. Deu o maior problema na Índia, que levou inclusive à intervenção, a intervenção no estado de Caxemira, em parte por causa da insolvência do governo, que não conseguiu cumprir o que havia assumido com os estados. Estão fazendo o mesmo erro, Piotr. Sim. O mesmo pior. Um governo que está quebrado, assumindo bilhões para fazer uma reforma tributária que tem um objetivo: centralização, poder e político.